Olá meninos, olá meninas. Então, como a gente havia dito, né? Nossa primeira aulinha acerca de intervenção de terceiros, né? Em sala de aula, nós havíamos tratado, né, de assistência e de denunciação da lide, certo? Então vamos lá, olha só, estamos falando de intervenção de terceiros. Em sala de aula falamos de assistência, vamos lembrar um pouquinho da assistência, não é? É aquela forma de intervenção de terceiros, onde aquele que está de fora, lembrando sempre que a intervenção de terceiros é exatamente a intervenção de alguém que está de fora do processo, né? E passa a intervir dentro do processo. Então, a assistência, esse terceiro, ele passa a intervir no processo voluntariamente, por vontade dele, não é? Ele quer que um dos dois, né, seja o autor, seja o réu, tenha sucesso na ação, então ele vai requerer a admissão dele no processo, seja a intervenção simples, quando ele tem uma relação jurídica com aquele, né, em relação ao qual ele quer que vença, seja a intervenção litisconsorcial, que vai se dar quando esse terceiro for o titular ou cotitular da própria relação jurídica, tá? Então, essa é a assistência. Vamos só relembrar, isso já foi dado em sala de aula. Vamos continuar então. Em sala de aula também, vocês estão acompanhando aqui, né? Nem comentei da minha lousa, né? Vocês viram que chique minha lousa, né? A minha lousa é esse monitor aqui. Espero que, né, esteja dando uma boa leitura, tá? Ela atrapalha um pouquinho, a gente percebeu que ela atrapalha enquanto tá ligado aqui, atrapalha um pouquinho a luz, né? Aí tem hora que vocês vão perceber que a hora que desligar aqui, escurecer aqui, a luz do vídeo fica um pouco melhor. Mas eu acho que vai dar para caminhar bem, porque ela vai nos ajudar para a gente fazer no mesmo estilo de aula. Na aula a gente não coloca os tópicos, né, na lousa, então é a mesma coisa. Aqui a gente vai colocar os tópicos na lousa, só que a lousa é esse monitor aqui, tá bom, gente? Então eu acho que não vai haver prejuízo aí. A luz, vocês vão perceber que muda um pouquinho, fica melhor quando está desligado o monitor, mas eu acho que vai caminhar bem para a gente poder ter os nossos tópicos assim como a gente faz em sala de aula, beleza? Então tá. A gente viu também em sala de aula a denunciação da lide. Já na denunciação é uma forma de intervenção provocada, né? Quem está dentro, né? Podendo ser tanto o autor quanto o réu, provoca a intervenção de quem está fora. Esse passa, né, a intervir no processo também. O juiz obviamente vai decidir acerca dessa intervenção e se ele for admitido, vão existir duas lides, a lide principal, que já existia, e a lide secundária, certo? Isso temos aí a denunciação da lide, né? E agora, para a gente continuar, esse é o ponto em que nós paramos, tá? Vamos falar agora do chamamento ao processo. Então, gente, só para vocês recordarem, chamamento ao processo foi o objeto, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae foi o objeto do nosso primeiro roteiro de estudo que a gente enviou para vocês, tá? E lembrando que os roteiros continuarão sendo enviados e continuarão, né, devendo ser postados as respostas por vocês aí, tá? Eles são obrigatórios, eles que vão responder pela carga horária, né, pelas chamadas, vamos dizer assim, tá bom? De vocês, tá? Pelas presenças, né, às aulas de vocês. Muito bem, vamos falar então de chamamento ao processo. Olha só, gente, o chamamento está ali disciplinado do artigo 130 ao artigo 132. Para a gente falar de chamamento, a gente tem que fazer uma introduçãozinha. Muito bem. Olha só, vamos falar de dois institutos do direito, né, que é fiança e solidariedade, principalmente solidariedade passiva, dívida solidária. A fiança, né, vocês talvez ainda não tiveram esse conteúdo ainda lá no direito civil, mas a fiança é um contrato, né, pelo qual alguém que não é devedor passa a responder pela dívida. Então, vamos pegar uma situação simples, um exemplo simples. Alguém vai tomar um empréstimo bancário, né? Chega no banco, o banco, olha, eu faço um empréstimo para você, só que vai ter que ter um fiador. Aí você vai lá e chama um amigo seu, você pode ser fiador, né, nessa dívida do banco? Ou, o mais comum, vocês estão, né, mais acostumados a uma outra situação,
quando vocês vão fazer um contrato de locação, vai alugar a casa aí, né, para montar a república, aí o dono do imóvel vai dizer assim, olha, tudo bem, mas eu preciso de um fiador. Ou seja, o fiador, ele, se não houver o pagamento pelo devedor principal, que é obviamente o locatário, o fiador vai ter que responder por essa dívida. Ótimo, muito bem. Isso é a fiança muito importante para a gente tratar aqui do chamamento ao processo. E o outro instituto importante para a gente falar de chamamento ao processo é a solidariedade, principalmente a solidariedade passiva, né? Uma dívida solidária. Em sala de aula a gente até já abordou o que é a solidariedade. Não sei se vocês se recordam, a gente utilizou o exemplo, né, da comissão de festa. Então, imaginemos que a gente tem uma comissão de festa da turma de vocês e essa comissão de festa tem lá 15, né, 20 alunos. E há uma contratação de uma festa e por algum motivo essa festa, a contratação vocês acabam não pagando, né, o buffet que fez a festa. Então existe um débito aí por parte de 15, 20 alunos. Como a dívida é solidária, o dono do buffet fez o contrato e colocou lá, não é, numa cláusula que todos são solidários nessa dívida, né, isso significa dizer que ele vai poder cobrar essa dívida de quem ele quiser. Né? Essa dívida então não é divisível, né? Cada um tem que suportar 1/20 da dívida, não, ele pode cobrar daquele, né, que ele escolher. Por exemplo, aquele que tiver bens, então ele vai escolher a pessoa que tiver mais condições de suportar a dívida, tá? Então isso é o débito solidário, certo? Então, fiança e dívida solidária são muito importantes, né? É a nossa introdução acerca do chamamento ao processo. Muito bem, vamos continuar aqui. Gente, olha só, aqui, né, assim como a gente faz em sala de aula, vocês vão poder estar copiando, tá? Eu vou dar sempre um tempinho também para que vocês possam copiar os tópicos, tá bom? Então vamos lá, ó. Começamos aqui, acho que já deu tempo, né, para que vocês copiem aqui, ó, chamamento ao processo, artigo 130 ao 132. Em sala de aula eu pergunto, né? E aí, gente, acabaram, né? Não acabaram? Estão copiando a Bíblia, né? Mas aqui a gente não tem, infelizmente, a presença de vocês, mas vamos dar um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Vamos lá, introdução a gente já viu. Vamos passar aqui, então, vamos conceituar. A gente também já está acostumado, a gente nunca traz conceitinho prontinho. Não, né? A gente tem que pensar o conceito, né? Sabem disso. Então vamos pensar o conceito de chamamento ao processo. Olha só, vamos partir de um exemplo então. Vamos voltar à questão da locação do imóvel, né? Então vocês, alguns de vocês foram lá e locaram, né, alugaram uma casa para funcionar a república. E existe o fiador, né? Então existe o contrato de locação, onde, né, o determinado aluno A, né, é o locatário, existe o locador que é o dono do imóvel e existe o fiador, né? Esse fiador vai responder pela dívida se não houver o pagamento, obviamente, dos aluguéis. Ótimo. Infelizmente, por algum motivo, né, o aluno A não pagou, né, o aluguel, não pagou o aluguel mensal. E 1 mês, 2 meses, até que o dono do imóvel resolve promover uma ação. E o dono do imóvel não é bobo, né? Principalmente o advogado do dono do imóvel. Ele não vai promover essa ação contra o aluno. Para que ele vai promover se ele sabe que o aluno não tem dinheiro, né? O acadêmico, nós sabemos, né? Infelizmente, não tem dinheiro em regra. Então ele vai promover essa ação contra quem? Contra o fiador. Porque exatamente o fiador está lá para isso, para responder, né, por essa dívida. O fiador tem bens, né? Quando da contratação ele falou, olha, traz aí, mostra que você, fiador, tem bens, traz aí registro de imóveis que você, né, demonstrando que você é proprietário. Então o fiador vai promover essa ação contra o fiador. Muito bem, então a ação é proposta contra o fiador. Então formou-se a relação processual ao autor do imóvel e de cá o fiador, né, promoveu a ação, houve a citação, né? Aí nesse momento em que houve a citação, nós vamos depois ver o procedimento comum, né? Há uma audiência, em regra, uma audiência de conciliação e depois existe o prazo para contestação, tá? Então nesse prazo, né, para contestação,
ou mais especificamente na própria contestação, quando vier a contestação, né, o fiador pode entender por bem chamar ao processo o afiançado, que em verdade é o devedor principal, não é? Então vamos lá, olha só. Então a ação foi proposta do locador contra o locatário, que é o aluno, perdão, do locador contra o fiador, né? E o fiador pode chamar ao processo o aluno, que é o locatário, que é o devedor principal. Mas por que esse fiador faria isso? Por que ele chamaria o processo se ele sabe que esse aluno não tem bens? Aí que está. O fiador conhece o aluno, né? E o locatário, o locador, entende que esse aluno não tem bens, mas o fiador pode saber, por exemplo, que esse aluno tem sim bens. Então ele pode ter interesse que, ao final do processo, e é para isso que existe o chamamento, o juiz decida não só a responsabilidade dele, que ele é o responsável, mas também que o locatário, né, o afiançado, é responsável pelo pagamento dessa dívida, certo? E é para isso que serve o chamamento, né? Para que aquele que é o fiador ou o devedor solidário na condição de réu, né, possa trazer o afiançado, que é o devedor principal, ou o devedor solidário, para responder por aquela dívida também, para que ele não responda sozinho pela dívida, certo, gente? Muito bem. Então, como é que a gente pode conceituar o chamamento a processo, né? Então, é uma forma de intervenção de terceiros, né, na qual o réu, enquanto fiador ou enquanto devedor solidário, né, traz ao processo, chama ao processo, né, o afiançado ou o devedor solidário, os outros devedores solidários, para eles respondam também pelo processo, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Como a gente fez também em relação à assistência e à própria denunciação da lide, né, quais são as características do chamamento ao processo? Percebam que, né, assim como na denunciação, aqui no chamamento é uma intervenção provocada. Por quê? Quem está dentro, no caso, né, o fiador ou o devedor solidário, vai chamar quem está fora para compor aí o polo passivo, certo? Eu tenho que dar o tempo para vocês, né? Posso esquecer disso. Então vamos lá, ó. Conceito, características. Então, primeira característica, ela é provocada, tá? Segunda característica, sempre associada à fiança ou solidariedade. Eu trabalhei o primeiro exemplo em relação à fiança, mas não é? Em relação à solidariedade não muda nada, só muda porque se trata de débito solidário. Então vamos imaginar, no caso da ação proposta lá do dono do buffet contra um dos alunos, né? Esse aluno, o que ele vai fazer? Não, não foi só eu que contratei, tudo bem, a dívida solidária, o dono do buffet pode cobrar só de mim, mas eu vou chamar o processo dos demais, né? Porque eu quero que todos respondam, né, por essa dívida. Então, o aluno que foi colocado no polo passivo pelo buffet, né, ele pode simplesmente chamar, né, fazer o chamamento ao processo dos demais alunos que também assinaram o contrato com o buffet, tá? Deu tempo para vocês copiarem aí? Então, provocada, né? Quem está dentro provoca e traz quem está fora. Vamos voltar aqui. Sempre associada a fiança ou solidariedade, gente. Chamamento ao processo, essa é do ponto de vista para a gente identificar, né? E até mesmo para diferenciar da denunciação da lide. Chamamento ao processo sempre associada à fiança ou à dívida solidária. Então vira uma questãozinha lá, né, que está caracterizada porque se trata de um fiador chamando quem está de fora, não é, o afiançado, ou de um devedor chamando o outro co-devedor, no caso de dívida solidária, temos então a figura do chamamento ao processo, tá? Então isso caracteriza bem o chamamento ao processo, ok? Diferente da denunciação da lide, que ela está sempre associada ao direito de regresso. Gente, outra diferença do chamamento à denunciação da lide, porque é o que mais se confundem. Das 5 formas de intervenção, os que mais se confundem são denunciação da lide e chamamento ao processo, tá bom?
A primeira diferença é essa, não é? Denunciação sempre ligada a dia de regresso, chamamento sempre vinculado à fiança ou solidariedade, né? E uma segunda diferença importante é que na denunciação, aquele que promove a ação, em regra, ele não tem relação com aquele que está de fora, né? Então vamos imaginar lá na questão do seguro. Então, aquele que teve o carro, né? Então houve uma batida de carro, né? Quem teve o carro abarroado vai promover a ação contra o responsável pela batida, né? E o responsável pela batida vai denunciar da lide a seguradora, certo? Nós já sabemos, nós já conhecemos a situação. Aquele que promove a ação não tem uma relação jurídica com a seguradora, então ele não pode promover a ação contra a seguradora. Então, em regra, quem promove a ação da denunciação, né, denunciação da lide não tem relação jurídica com o adversário do denunciante, certo? Ou melhor dizendo, né, com aquele que vai ver de fora, tá? Já no chamamento, não. Né? No chamamento é diferente. Quem promove a ação tem relação jurídica, sim, com o chamado. Só que ele optou por promover a ação contra aquele, né? Que é o fiador ou um dos co-devedores, porque ele tem patrimônio, né? Mas ele poderia ter promovido a ação contra, por exemplo, o afiançado, que é o próprio locatário, ele poderia ter promovido a ação contra o co-devedor, né? Então essa é uma outra grande diferença em relação aos dois institutos, tá? Importante também, vamos lá. Outra característica, deu tempo de copiar aí? Ó, então vou voltar aqui só para vocês, características. Sempre provocada, né? Sempre associada à fiança ou solidariedade. E admissível no processo de conhecimento. Nós sabemos que existem dois tipos de processos. Quais são? Processo de conhecimento e processo de execução. Mesmo? Nós já sabemos. Neste caso aqui, do chamamento, o chamamento é sempre admissível apenas no caso de processo de conhecimento, porque o juiz tem que ter uma sentença de mérito, né, na qual ele vai decidir a responsabilidade desse fiador, ele vai decidir, né, inclusive a corresponsabilidade, não é, em relação ao afiançado, aos co-devedores. Então precisa de uma sentença de mérito, por isso que não é possível no processo de execução, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Tirar aqui, ó, hipóteses de cabimento, né? Gente, a gente já falou, em verdade, das hipóteses de cabimento. Aqui a gente só vai... Aliás, tem uma que a gente não falou, não. O artigo 130 do CPC é que estabelece, né, 3 incisos, né, cada um dos quais uma hipótese de cabimento do chamamento ao processo, tá? E está aqui retratado esses incisos, tá? Aqui esses incisos do artigo 130. Então, hipótese de cabimento do chamamento ao processo. Primeiro, olha, pelo fiador ao devedor principal. Já vimos essa situação, né? Já exemplificamos. Então, no caso da locação, né? O locador, o dono do imóvel, entra com ação contra o fiador, e o fiador vai fazer o chamamento ao processo em relação ao afiançado, aquele que era o locatário, tá bom? Essa é a primeira hipótese, nós já vimos. Pelo fiador aos demais fiadores. Aqui é o seguinte, é muito simples. Aqui, em verdade, essa segunda hipótese nada mais é do que também solidariedade passiva. Nem precisaria existir esse segundo inciso lá no artigo 130, bastava o terceiro. Mas enfim, vamos explicar. Olha só, pelo fiador aos demais fiadores. Se você tem, né, um contrato, né, então existe um contrato, vamos imaginar o próprio contrato de locação. E então você tem, vamos imaginar que existam 2 fiadores distintos, né? Aí o locador entra com a ação, põe no polo passivo apenas um dos fiadores. Esse fiador pode fazer o chamamento ao processo do outro fiador. Também pode do locatário, nós já sabemos, nós já vimos, né, na primeira hipótese. Mas ele pode fazer esse chamamento em relação ao outro fiador. Mas por que eu disse que nem precisaria existir? Porque, na verdade, quando você tem, né, mais de um fiador no contrato, o próprio Código Civil já estabelece que eles são devedores solidários. Então isso né, já está íncito aqui no próprio inciso 3º do artigo 130, ok? Então, a próxima, né,
hipótese de cabimento é exatamente por um devedor aos demais devedores quando a dívida é solidária, né, gente? Importante a gente saber. Isso só vai poder acontecer quando a dívida é solidária. Se a dívida é divisível, não. Cada um tem que pagar o seu, não. Se a dívida é solidária, ou seja, significa dizer, nós já falamos lá na introdução, que o credor pode cobrar de um só, não é? A dívida que é de todos. E aí, esse, né, que pagou é que vai buscar esse ressarcimento dos demais co-obrigados, não é isso? Só uma coisa importante, aqui nas características, eu acho que eu não coloquei, deixa eu ver, não, tem uma característica que não está aqui, pois eu tenho que melhorar isso aí. O chamamento ao processo, gente, assim como a denunciação, ele é facultativo. Vou até colocar agora? Vamos lá, vamos colocar isso aqui. Vou colocar mais uma característica então. Vou colocar aqui bonitinho. Pronto, com pontinho. Facultativo. Isso, vamos salvar. Vai melhorando, né? Aliás, né, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa. Essa é a primeira vez que eu tô aqui me aventurando a fazer uma videoaula. E é muito diferente, viu, gente, do que a gente faz em sala de aula, né? Vocês estão acostumados já comigo, em sala de aula a gente utiliza vocês como os personagens dos exemplos, né? A gente vai pro CPC, né? Vocês leem os artigos, a gente discute os artigos, né? Então é uma aula mais dinâmica. E aqui eu tenho que ficar aqui, né, falando pro vídeo sozinho, não tão sozinho porque eu tenho minha assistente aqui, minha assistente está aqui, né? Deixa eu apresentar vocês, aproveitar nessa primeira videoaula. Deixa eu apresentar vocês minha assistente. Ela estava sentadinha ali, né? Não sei se vocês viram uma hora que até balançou um pouquinho, né? Foi ela que bateu o pé ali, minha assistente, né? Tem as suas artes, né? Minha filhinha, a Anne. Então ela que me ajuda, ela sabe, né, lidar muito melhor que eu com a gravação, o celular, né? Então ela que, aqui ó, ela que sabe colocar de maneira que fique, né, mais, a leitura fica melhor, ela me ajuda a fazer isso, enfim, essa é minha assistente, viu? Espero que ninguém fale que eu tô aí utilizando de trabalho infantil, né? Obrigado, viu, minha flor? Vai lá. Bom, quando nós estávamos... gente, estão lembrados que a denunciação da Lídia é facultativa, né? Voltando um pouquinho. A denunciação é facultativa. Para que a pessoa exerça, né, o autor ou o réu exerça o direito de regresso, ele pode esperar o fim do processo. Aqui também é do mesmo jeito, né? É facultativo. O réu aqui, a diferença é que é só o réu. Eu acho que eu também não disse isso, hein, gente? Então vamos lá. Na denunciação, outra diferença importante. Tanto o autor quanto o réu podem fazer a denunciação. Aqui é somente o réu, tá? Que pode fazer a denunciação, ok? Somente o réu que pode fazer o chamamento. Então vou voltar para a gente não confundir. Na denunciação, autor ou réu podem ser denunciantes. No chamamento, apenas o réu, né, pode fazer o chamamento, ok? E também aqui, assim como na denunciação, esse chamamento é facultativo. Então imaginemos que houve aquela ação promovida contra o fiador, né? O locador, o dono do imóvel entrou com a ação contra o fiador e o fiador, né, não quer fazer o chamamento. Ele quer esperar o fim do processo, né, para que se ele realmente perder, por exemplo, ele entende que há uma nulidade nessa fiança, ele vai defender essa nulidade, né? E se houver no final do processo, se ele perder, aí sim ele, né, pode promover uma ação, né, para cobrar isso do devedor principal, do afiançado, tá? Então, ou seja, temos aí algo, o chamamento a processo também facultativo, ok? Importante vocês saberem. Então, continuando, então vamos voltar aqui só para vocês terem tudo, ó. Conceito, características provocadas, sempre associada à fiançabilidade, admissível no processo de conhecimento e facultativa, né? Ou facultativa, uma intervenção facultativa. A intervenção, né? Ou chamamento, enfim, né? Tanto faz. Hipóteses de cabimento. A gente estava falando das hipóteses, né? Já vimos todas. Vamos só voltar aqui para vocês poderem ter... para vocês poderem copiar aí, tá? Então, hipótese de cabimento é exatamente o artigo 130, viu, gente?
pelo fiador ao devedor principal, já vimos, pelo fiador aos demais fiadores, nada mais é fiador em relação aos outros fiadores, é uma dívida solidária, tá? Por isso nem precisaria existir isso aqui. E por um devedor em relação aos demais, né, devedores ou codevedores, que é o exemplo aí da comissão de festa, do buffet, tá bom? Vamos ver o que temos aqui. Ah, tem uma hipótese, eu já disse aqui, essa hipótese é do artigo 130, essas três hipóteses, não é? Do CPC. E há uma hipótese, eu estou olhando aqui o tempo, nós já estamos com 25 minutos, né? Me parece aqui, de gravação. E é outra coisa, né? Essas primeiras gravações, a gente